Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo porque o pessoal aqui no Facebook me pediu para fazer uma resposta àquele lixo humano, daquele esquerdista nojento, do tal do PC Siqueira. Eu nem vejo o vídeo desse idiota, mas como me pediram muito para comentar um vídeo ridículo que ele fez sobre o tiroteio lá em mass shooting em Las Vegas, eu assisti 9 minutos daquela porcaria que me deu vontade de vomitar. Para você ver como eu gosto de vocês, meus espectadores. Eu fiz o sacrifício de, por vocês que me pediram, assistir 9 minutos daquela figura morfética e grotesca, falando as maiores absurdidades que eu já ouvi na minha vida sobre desarmamento. Então eu tô aqui para fazer uma resposta. Enquanto não chegam os espectadores, vamos lá. I like guns, I like the way they look. I like the shiny steel and the polished wood. I don't care if they are big or small. If they're for sale, dude, I want them all. I like guns. I like guns. I like guns. Só tem 8. Bom, vamos assim mesmo. When catapults are outlawed, only outlaws will have catapults. Quando as catapultas ficarem fora da lei, só os fora da lei terão catapultas. Esse é um adágio medieval. Então, se nós proibirmos as armas, só os law-abiding citizens serão desarmados. Os filhos da puta, terroristas, vagabundos, vão continuar tendo armas. Afinal, mass murder é ilegal. Isso não impediu o cara de fazê-lo. Alguém que não respeita a vida humana vai respeitar a legislaçãozinha de arma? A legislação de arma nem é para ser respeitada mesmo. Agora, a vida humana está no escopo da lei natural e nem por isso esses filhos da puta respeitaram. Agora vem o tal do PC Siqueira e fala uma merda atrás da outra. Eu não sei em que ordem ele falou as merdas. Vou falar à medida que eu for lembrando. Primeiro ele falou da Austrália. A Austrália proibiu as armas e agora não tem mais mass shooting. Maiores mentiras da esquerdalha. Vamos lá. Aquele bosta daquele psicopata puxa-saco do Bush, do John Howard, que era primeiro-ministro da Austrália, baniu as armas em 1997. Destruiu 600 e poucas mil armas automáticas. Vocês acham que isso adiantou alguma coisa? John Howard é um terrorista. Ele era um puxa-saco do Bush em todas as guerras que ele fez no Oriente Médio. Né? A partir da War on Terror, lá em 2001. Mas independentemente de matar criancinhas lá no Oriente Médio, ele também desarmou o povo australiano. Resultado: crimes violentos em geral subiram 32%. Assalto à mão armada subiu 74%. Os hot burglars, invasão à residência quando os residentes estão lá dentro, aquela coisa tétrica lá, subiu 300%. Homicídios com armas de fogo, seu merda, subiu 19%. No estado de Vitória foi 300%. Homicídios com arma de fogo. Mas pelo menos não teve nenhum mass shooting. Quer dizer, nós estamos morrendo de todos os jeitos possíveis e imagináveis, mas não por mass shooting. Também é mentira. Estatística só desde 2011. De 2011 até hoje houve 3 mass shootings na Austrália. Então é mentira da esquerda quando eles falam que não teve nenhum. Mas nos Estados Unidos teve 29. Se você ponderar pela população, a Austrália teria que ter 42 mass shootings para ficar na mesma porcentagem per capita, no mesmo índice per capita de mass shootings que os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm, portanto, em relação à população, menos mass shootings, apesar de ter mais de uma arma por habitante. Como é que você sai dessa, ô comunista? Não sai. Outro exemplo, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está no Brasil. Essa porcaria dessa república de banana tem o Estatuto do Desarmamento. Nos primeiros 3 meses de 2016, morreram 600 pessoas em tiroteios no Rio de Janeiro. Isso dá várias vezes o que morreu em Las Vegas. Isso dá mais do que a soma de todos os feridos em Las Vegas. Como é que você explica isso? Não explica. Não explica porque você é um comunista desarmamentista maldito, que despreza a ciência, que despreza a estatística. E vocês não estão nem um pouco interessados em proteger a vida das pessoas, porque se vocês, esquerda nojenta e maldita, tivessem interessados em proteger a vida das pessoas inocentes, vocês seriam a favor de pena de morte. Vocês seriam a favor de reduzir esta merda dessa maioridade penal de bosta. Vocês seriam contra open borders, onde entra um monte de terrorista muçulmano. Mas, como disse o Molinot, a esquerda quer poder. E as armas são um obstáculo no seu projeto de poder.
É por isso que vocês querem tirar a arma dos povos, seus genocidas canalhas. Vem tirar. Moan Lob, né? Venha pegá-las, como disseram os gregos aos persas. Venha pegá-las, seus merdas. Tomar bala no meio do cu. Filho da puta. Outra coisa. Tem várias misinformation aí nessa história de Las Vegas que devem ser faladas. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu quero falar sobre Death by Gun Control. Existe um livro com esse nome, eu recomendo fortemente. Death by Gun Control. Alemanha comunista, União Soviética, China, Guatemala, Camboja, Ruanda, Zimbábue, o genocídio armênio, lá na Turquia. Isso aí tem que ser falado. O genocídio armênio é um assunto que tem que ser martelado até nós percebemos o que realmente aconteceu ali. Que mais? O Idi Amin Dada lá, Uganda. Que tudo isso tem em comum? Tudo isso foram locais, regimes, onde o governo desarmou o seu povo. Cuba, né? Fidel Castro lá, maldito. Onde o governo desarmou o seu povo e saiu matando todo mundo. Death by Gun Control. O pior criminoso de todos é o melhor armado de todos, que é o Estado. Todos esses regimes que eu falei, né? Khmer Vermelho, Terceiro Reich, são ditaduras comunistas, coisa que o PC Siqueira defende porque ele é de esquerda. A democracia... Ah, não, eu sou democrata. Não adianta você dizer que é democrata, não. Porque a democracia, ela quer o mesmo objetivo que o comunismo, mas de uma maneira muito mais subreptícia, muito mais covarde. Como ela não usa os meios que um ditador usa, aliás, todas as ditaduras têm componentes democráticos, elas usam meios piores. Elas usam youtubers, elas usam artistas de cinema, elas usam intelectuaizinhos. E assim eles propagam a mentira e fazem o povo desavisado apoiar toda a agenda da esquerda. E a democracia, eles vão lá e votam. E nós vamos paulatinamente chegando a todos os horrores do comunismo. E onde o povo estiver desarmado, todo o regime será totalitário. Porque a única coisa que impede um governo de virar totalitário é a capacidade da população de resistir a esse governo que repousa na força das armas. Tirou isso, acabou, virou totalitário. Nada impediria o governo. Então, tudo que aconteceu nessas ditaduras comunistas é uma amostra de para onde a democracia vai caminhar. É a finalidade do socialismo fabiano, que é o motor da democracia. Os fatos não mentem. Por que demônios o Obama comprou mais de 1 bilhão de munições de fuzil de assalto para o Departamento de Homeland Security ou os caixões do FEMA? É para enterrar o próprio povo. Ele tentou desarmar. Mas os xerifes locais não deixaram. Principalmente nos estados do sul, aqueles que são desprezados pelos intelectuaizinhos de merda lá de Massachusetts, das Ivy fucking Leagues. Por que eles tiveram a capacidade de resistir localmente à ditadura do Obama? Porque eles tinham armas também. Ou seja, as armas permitem a autonomia local. E é só isso, é só essa autonomia local que nos dá segurança, a capacidade de autodeterminação local. E esta capacidade repousa na força das armas. Tirou isso, acabou. Nós estamos ferrados. E isso os desarmamentistas omitem covardemente. Outra coisa que aquele lixo do PC Siqueira falou. Armas só servem para matar. Armas servem para matar. Amigo, a palavra matar, em hebraico, tem pelo menos 12 palavras parecidas com isso. Matar, assassinar, eliminar, etc. Por quê? Porque os hebreus, na época do Antigo Testamento, faziam várias distinções técnicas e morais a respeito do ato de tirar a vida de alguém. Então não é simplesmente matar. Para a esquerda, que joga no lixo qualquer tipo de filosofia moral e manipulam tudo a favor da sua própria agenda de poder, eles podem, no caso do armamento, que eles querem tirar nossas armas, falar que é tudo matar. Então eles não fazem diferença entre matar um assassino, um assaltante em legítima defesa, ou fazer o que esse filho da puta fez em Las Vegas. Para a esquerda não existe diferença nenhuma. O que você espera de alguém que acha errado matar um estuprador e acha correto matar o bebezinho que
tá na barriga da moça estuprada. O que você espera de um merda desses? Então, se você pegar alguém sério, você vai ver que matar pode acontecer em várias contingências morais. Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino. Ele fala que matar em legítima defesa não só é um direito, como também um dever. Ele fala na doutrina do efeito duplo. O que é a doutrina do efeito duplo que está na Suma Teológica? A sua intenção é boa, que é proteger a vida, proteger a civilização. Aquilo que Chesterton falava. Um soldado cristão, ele luta por amor àquilo que ficou para trás. Mais do que por ódio do que aquilo que está na frente. Então, o meu objetivo é proteger a vida, o meu objetivo é proteger a civilização, o meu objetivo é proteger a ordem de justiça. Como efeito secundário, eu tenho a morte do ladrão, eu tenho a morte do assassino, eu tenho a morte do terrorista. O efeito primário é a justiça, a defesa, o certo. Nesse caso está justificado. E as armas servem principalmente para isso. Estatisticamente, elas são muito mais usadas para isso, elas salvam milhares de vidas por ano. Vocês podem ler o meu artigo no Instituto Rothbard sobre isso, né? Defesa do armamento da população, que vocês vão ver as estatísticas. Ou seja, é cristão, é moral defender o armamento da população. Santo Tomás de Aquino. Aí vem o PC Siqueira lá, o desgraçado, comunista, e ele joga a carta do racismo. Ele fala com essas exatas palavras, como é bom ser branco. Se você é branco e comete um mass murder, você é chamado de lone wolf. Se não, se você fosse um muçulmano, você seria um terrorista. Eis a ignorância desse tal de PC Siqueira. Lone wolf é uma modalidade de terrorismo burrão. Ou ignorante. Se você fala que alguém é um lone wolf, você está falando que ele é um tipo de terrorista. Ele é um terrorista que, segundo as definições, age fora da estrutura de comando de uma organização terrorista maior. Mas é um ato terrorista. Existem outros termos para definir essa ação. Por exemplo, o Brian Jenkins, que é um grande especialista em terrorismo, ele usa o termo vira-lata. Que ele fala, não, o cara não é um lone wolf. Né? Ele está mais para um vira-lata, porque ele é um cara meio amedrontado. Ele age sozinho, sem backup, mas esperando um backup. Então ele não teria autonomia de um lobo, e sim a dependência de um cachorro vira-lata. E no caso desse maluco aí, Stephen Paddock, ele realmente agiu como um cão vira-lata. Pelo menos é o que os indícios mostram. Esse negócio de falar, ele era um branco louco que pegou uma arma e qualquer um poderia pegar uma arma e fazer a mesma coisa. Não é isso. Você vê que os fatos não estão batendo direito. Por exemplo, o ISIS assumiu a responsabilidade pelo atentado. Fui eu. E o nome do cara era Mohammed. Aí vem o FBI e 12 horas depois fala que ele não tem nenhuma ligação com o ISIS. Como é que depois de 12 horas você pode chegar a uma conclusão definitiva se o cara tinha ou não tinha ligação com o fucking ISIS? O pessoal tá há 1 ano sem determinar se o Trump tinha ou não ligação com a Rússia, no caso das eleições. 1 ano. Como é que em 12 horas vocês falam que o maluco não tinha ligação com o ISIS? Agora, tá provado que ele tinha ligação com a Antifa. Tá provado que os grupos de Antifa, esses bandos de vagabundo, maconheiro, comunista de merda, comemoraram o mass shooting, porra! Eles comemoraram o mass shooting! Eles comemoraram a morte de um monte de inocentes, porque agora eles vão poder sair falando e papagaiando para um bando de ignorantes desavisados que tem que controlar as armas. Quando a esquerda, quando aquela bruxa do demônio da Hillary Clinton vê um mass murder, ela deve ter um orgasmo ali. Que bom que morreram esse monte de inocentes. Agora eu vou poder falar um monte de merda de controle de arma e um bando de idiotas vai acreditar. Dita esquerda, por que não morrem todos? Outra coisa, o irmão do maluco fala o seguinte, ele não tinha nenhuma filiação política ou religiosa. Aí depois ele fala, eu não sei, aquela mulher lá, Marilu Dunley, que é suposta, sei lá, roommate, namorada, sei lá que porra que ela é dele, eu não sei se ela é esposa, se ela é namorada. Quer dizer, o cara não sabe se a mulher é namorada ou esposa do irmão. Como é que ele pode ter absoluta certeza que ele não tem nenhuma filiação religiosa ou política? Explica. Agora, a história é estranha. A mulher foi parar nas Filipinas. Houve uma transferência de dinheiro de $200 mil desse cara, do assassino, pra mulher lá nas Filipinas. Que porra é essa? Isso aí tá cheirando a organização terrorista, crime organizado, alguma coisa assim. Isso aí não é um louquinho que pegou arma e fez isso. Isso aí foi diligentemente planejado.
A quantidade de armas e munições que ele tinha, ele não comprou ali na lojinha. Aquilo lá tem alguma coisa que nós não sabemos. Então, provavelmente foi um crime motivado politicamente, que é a definição de terrorismo. O cara era da Antifa, democrata, porra toda. Talvez islâmico. E os caras estão falando que a culpa é da NRA. Ah, o cara era um branco. Amigo, o alvo dele era um festival de country. Todo mundo sabe que quem gosta de música country é branco republicano. Se ele fosse algum tipo de confederado, alguma coisa dessa que a esquerda quer que ele seja, por que diabo ele iria atirar num show de country? O cara não era nem um Breivik, não, cara. Não tô defendendo o Breivik. Só tô mostrando a incoerência da esquerda. Agora, aposto que o PC Siqueira defende open borders na Europa, onde entra aquele bando de muçulmano. E o 11 de setembro, já esqueceram? Vocês querem prevenir mortes de inocentes? E por que então, demônios, os Estados Unidos está aceitando mais imigrantes muçulmanos depois do 11 de setembro do que antes? Que porra de precaução é essa? Vamos entender uma coisa de uma vez por todas? A esquerda não está preocupada com você, nem com a sua saúde, nem com a sua educação, e muito menos com a sua segurança, e menos ainda com a sua liberdade. A esquerda quer te escravizar. Todo o resto é estratégia. Em grego, estratégia. Em latim, tá, vocês entenderam. É isso. Aí, outra coisa, o PC Siqueira odeia tanto armas assim, como é que ele acha que se conduz um desarmamento se não com o monopólio das armas na mão do governo? E, consequentemente, na mão de bandidos. Outra caçata que ele fala é o seguinte: vamos tirar a arma da mão de todo mundo. É, porque aí tem os caras que vão querer matar os outros, mas se eles não tiverem arma, eles não vão matar os outros. Pronto, tá resolvido, né? Acabou. Acabaram todos os problemas do mundo. Cara, vocês não perceberam que o problema é querer matar os outros? Os inocentes, né? Quer dizer, olha como é que é a esquerda. A humanidade sempre precisou de armas para se defender de gente ruim, para manter as autonomias locais, autodefesa e para caçar, para comer. Aí tem alguns filhos da puta que pegam essas armas e usam para matar inocentes ou para acumular poder. Inclusive usam gente como o PC Siqueira como massa de manobra, idiotas úteis, para acumular poder, através do desarmamento, que é uma das suas estratégias. Um dos problemas que a humanidade enfrenta é a falta de civilidade, a falta de moralidade, a falta de subsidiariedade. A incapacidade das pessoas de obedecerem aos 10 mandamentos, à ética judaico-cristã, isso tudo são problemas da humanidade. E aí elas acabam usando as armas para o mal. Ao invés de combater esses problemas, o que nós fazemos? Deixamos esses problemas assim mesmo e tiramos as armas das pessoas. Primeiro, quem é que vai ficar com essas armas? São arcanjos? São gente até pior. Segundo, as pessoas então vão continuar se odiando, vão continuar com as suas deficiências morais, vão se matar de outras formas, vão envenenar comida, vão tocar fogo, vão passar a perna uma na outra, vão calotear umas às outras, vão fraudar umas às outras. Tudo bem. Desde que elas não tenham metralhadoras, tá tudo bem. Desde que só o governo e só os bandidos e só os terroristas tenham metralhadoras, tá tudo bem. Quer dizer, a esquerda é anticivilizatória. Ao invés de procurar estabelecer parâmetros morais onde elas possam, então, ter armas em segurança para poder empregar essas armas contra as reais ameaças, o que a esquerda quer? Assumir a premissa autorrealizável de que a humanidade não passa de criancinhas perversas, o perverso polimorfo freudiano, e tirar delas as armas, concentrando-as e fazendo com que as pessoas se odeiem de outras formas. Elas vão agora serem escravos que se odeiam. Faz sentido se você pensar. Quanto mais os escravos se odiarem entre si, menor a possibilidade de que eles se organizem contra o opressor, aquele que acumulou poder. Realmente a esquerda é inteligente. Eles não querem acabar com a animosidade, com a incivilidade. Eles querem que tenha mais. Senão as pessoas se organizam e derrubam o governo. Olha só. Bom, como eu estava dizendo,
A única coisa que pode prevenir esse tipo de coisa é que as pessoas tenham autonomia privada, de forma a montar comunidades identitárias e subsidiárias. E a única maneira de preservar essa autonomia e essa identidade é através de meios de defender a propriedade privada, vulgo armamento. Coisa que esses psicopatas querem tirar de vocês. Outra coisa, em todos os casos, todas as vezes que o governo fala que nós não precisamos de armas automáticas, não precisamos de metralhadora, me diz uma coisa, vocês confiam em alguém que fala que legítima defesa não é motivo para ter arma? Quem falou isso foi o John Howard, o filho da puta que desarmou os australianos. Agora, se vocês pegam 2 casos lá da Suprema Corte americana, podem pesquisar aí. Como é que é o nome? Hartzler, alguma coisa assim. Contra a cidade de São José. O outro era um tal de Bowers contra De Vito. Nesses 2 casos, o governo disse, eu não tenho nenhuma... Eram cidadãos processando o governo por terem sido vítimas de crime. O governo disse o seguinte, eu não tenho nenhuma responsabilidade de proteger vocês de crime. Você sabe de uma coisa? Eu concordo com o governo. O governo não tem que proteger ninguém de crime. O governo já é um criminoso. O governo deve se abster de impedir as pessoas de acharem os meios necessários para combater o crime. É isso. Em suma, o governo deve desaparecer. Agora, o que o governo faz? Ele fala uma verdade. O governo não tem responsabilidade de proteger de nada, porque ele sequer deveria existir. Ao mesmo tempo, ele te tira as armas. Ele te impede de defender. O governo é o maior aliado do crime que existe. Você vai deixar esses caras terem todas as armas? Vocês estão loucos. Bom, o que você espera de um corno? Com uma figura deplorável. Você espera que ele entenda a importância das armas? Eu não gosto do Freud, eu desprezo a psicanálise, mas o cara tinha umas frases interessantes. O medo de armas é sinal de maturidade. Talvez até de um desvio sexual. Tudo bem que tudo pro Freud era desvio sexual. Mas aqui o cara tem razão. Esse tal de PC Siqueira não entende de arma. Não entende porra nenhuma de arma. E vem falar que as armas têm que ser abolidas. Porque ele tem um medinho infundado de armas. Sabe por quê? Que você não gosta de armas. Porque você é um corno manso. É por isso que você não gosta de armas. Olha a figura do cara. Esse PC Siqueira, ele é a personificação da desvirtuação da masculinidade. Ele é a representação da decadência da civilização ocidental. Tá, vocês olham pra mim e falam, pô, um gordinho, descabelado, baixinho. Realmente eu não sou não tenho o físico de um berserker viking. Mas a minha figura existia na Idade Média, por exemplo. Você tinha o bardo gordinho, você tinha o bêbado lá da taverna, você tinha o ferreiro meio doidão, descabelado. Agora, a figura do PC Siqueira é coisa da pós-modernidade de merda. Não tinha isso na Idade Média. Você espera. Agora, eu tava vendo o vídeo, ele falando um monte de merda, desarmamento, eu tava calmo. Depois ele começou a defender pedofilia. Defender pedofilia! É isso que esses vermes querem. Eles querem te desarmar para você não poder defender nem os seus filhos de pedófilos que infestam o governo, que infestam a ONU. A ONU é composta por pedófilos, genocidas e comunistas. Esses sim vão ser todos mortos. É eles que patrocinam tudo isso. E o PC Siqueira faz parte desse esquema. Todos esses youtuberzinhos de esquerda fazem parte disso. Para quem não sabe, o Museu de Arte Bostélica lá, Museu de Arte Moderna, tinha um filho da puta pervertido sem roupa ali, peladão, no meio do museu, para as criancinhas encostarem. Pensa, esquece toda a doutrinação, esquece o politicamente correto, agora pensa, você tem uma filhinha. Agora imagina a sua filhinha entrar num lugar onde tem um cabra pelado e ela começar a apalpar o cara. Você deixaria isso acontecer, ô cacete? Você deixaria uma coisa dessa acontecer, ô caceta? Nós estamos ficando loucos. O rei está nu. No caso não é o rei, no caso é um bosta que estava nu, né? Santo Antão do Egito. Um dos maiores santos de todos os tempos. Padre do deserto. Ele dizia o seguinte, vai chegar o tempo
em que os homens ficarão todos loucos, todos insanos. E aqueles que não forem insanos serão perseguidos, acusados de serem insanos. Então tem um pedófilo ali, pelado, e as criancinhas vão lá para palpar o pedófilo. Estamos todos loucos, certo? Aí eu venho e falo, isso é uma loucura, isso tem que acabar. Eu sou o preconceituosinho, eu sou o louco. Inverteu tudo. Sabe como é que desinverte isso? Com o R15. Se eu entrar lá no banco R15, aí seria muito louco. E acabar com esses pedófilos doentes, aí eu quero ver. Seus filhos da puta, vocês mereciam isso. O cara me defende isso. O cara me defende pedofilia. É claro. É claro que isso vai acontecer. Porque toda a mídia, todo o esquema de propaganda midiático e da imprensa, a imprensa é uma arma perigosíssima. A imprensa é uma arma muito mais perigosa do que um fuzil de assalto. E está na mão de gente podre. Eles mandam na opinião pública. E aí as pessoas têm, como dizia René Girard, aquele desejo mimético de fazer parte da multidão. Porque nós vivemos numa era de solidão, onde o contato humano acabou. Onde as pessoas não têm mais contato dentro da sua própria família, não cultivam as verdadeiras amizades, não tem nenhum contato pessoal mais, tudo pelo computador. Isso tem efeitos sociais gravíssimos, isso gera doenças sociais. O sociólogo David Heisman chamava isso de multidão solitária. Então as pessoas vão procurar esse pertencimento, não na sua comunidade subsidiária, porque isso não existe mais nas megacidades globalizadas. Elas vão procurar então pertencer à multidão. Como? Através do pertencimento à opinião da multidão. Então ele chama isso de uma sociedade alterdirigida, onde o indivíduo é dirigido pelo outro. As pessoas não agem mais para o outro, mas são dirigidas pelo outro. Quem é esse outro? É uma elite que controla a imprensa. E esse efeito, essa cadeia de obediência moral, na verdade uma cadeia de prostituição moral, vai se alastrando até chegar no estagiário de jornalismo que noticia essa exposição de pedofilia como se fosse uma porra normal. Isso não é normal. Resultado disso é o que eu chamo de normalização da doença social, a ponto de ter um youtuberzinho de merda defendendo pedofilia escancarada na nossa cara. Quando nós devíamos entrar lá com uma P90 e falar, acabou essa putaria. Eu defendo isso mesmo, cara. Pedófilo bom é pedófilo morto! Aí, como se não bastasse, esse caluniador ataca a Santa Igreja Católica, que é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os padres de pedófilo. Ah, se você é contra a pedofilia, vai fazer piquete na porta da igreja, ele fala. Pronto. O mito do padre pedófilo. Vamos lá. Existem pedófilos em todas as profissões. A estatística é liderada por professores, assistentes sociais, fazendeiros e médicos. Estou sendo honesto com vocês, porque médico é uma profissão que eu admiro muito, mas infelizmente está cheio de filho da puta. Você sabe quem é o último lugar da lista? Padre católico. Outra estatística. Grupos religiosos. Vamos lá. Budismo, Islã, Hindu, todas as milhões de heresias protestantes que tem por aí. A Igreja Católica, Judeu, etc. De todos esses grupos, qual que tem a menor taxa de abuso de crianças? A Igreja Católica. A Igreja Católica não faz nada para combater a pedofilia, dizem. Eu concordo que ela faz menos do que devia. Justamente por causa dessa postura politicamente correta, pós-conciliar. Mas ela faz. Vamos lá, pegaram um estudo lá numa diocese americana, 2.200 padres. Menos de 1% deles tinha algum caso de problema sexual. Seja ele qual for, prostituição, né, sair com a mulher, tal. Imagina quanto desses são pedófilos, muito pouco. Isso porque era só acusação, não era uma investigação forense, jurídica, para comprovar a culpa dos caras. Quer dizer, é uma porcentagem minúscula. Só que fazem maior alarde porque querem acabar com a Igreja Católica, e digo mais, a ONU infiltra pedófilos dentro da igreja para desmoralizá-la. Qual é a postura da igreja? Ela combate.
Praticamente todos os casos de pedofilia envolvendo padres não é com criancinhas de 6 anos como estava lá na exposição do MAN. Era com adolescentes, 13, 14 anos. É indefensável, não estou dizendo que está certo. É horrível, é indefensável, é disgusting, é um crime. Só que só para deixar claro aqui, não é criancinha de 6 anos. Eu mandaria matar esses pedófilos do mesmo jeito. Mas só para nós termos um quadro claro dos fatos aqui. Outra coisa, praticamente todos eram homossexuais. O Papa Bento XVI e o Papa Francisco deixaram claro que não pode ter padre homossexual. Eles deixaram isso muito claro. Tem o celibato? Sim, mas não é para ter. Não estou dizendo que homossexual é pedófilo, coisa nenhuma. Eu tenho amigos homossexuais, etc. Estou só dando as estatísticas e a postura da igreja em relação a isso. Agora, qual seria a postura que eu tomaria? Eu tomaria outra postura se eu fosse bispo, se eu fosse papa, sei lá. Eu faria a investigação, comprovou que o cara é pedófilo e abusou de alguém sexualmente? Inquisição. Bota o maldito na fogueira. Queima ele vivo. Eu duvido que esses casos voltassem a acontecer. Agora, dizer que a igreja corrobora, dizer que a igreja é negligente, calúnia. Então é isso. Acabei o vídeo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Isso aqui é pra matar pedófilo. M107. Explode eles igual uma melancia. Por que não tá subindo essas porcarias desses comentários? Cara, eu odeio a parte técnica. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, calma aí. É bem rápido, tá? Tá, ó, vocês me desculpem se a sua pergunta for boa e eu não responder, porque esses comentários são muito aleatórios. A ordem que eles aparecem. Não vou discutir teologia nesse vídeo. O Felipe pergunta o seguinte: você acha que foi erro da mãe que acabou levando a criança? Sim, a mãe não tem nada que levar uma criança a uma exposição de arte moderna. Agora, você também não é obrigado a saber tudo o que acontece lá dentro. Os caras que promoveram essa coisa doente têm que ser punidos. Se a mãe sabia que tinha essa merda e levou o filho, ela tem que ser punida também. Agora não leva em arte moderna. Pô, tem tanto museu bom, vai levar em arte moderna. Então, o Somni Astaroth lembra muito bem que o Islã permite a pedofilia. O Maomé estuprou uma menina de 9 anos, a Isha. Aí esses mesmos filhos da puta que falam mal da igreja católica acham que o Islã é lindo. Ah, é multicultural, ai, vai ser enriquecedor. A tomar no rabo, seus merdas. Deixa eu ver aqui. O Davi Coelho Coutinho falou o seguinte: Cogos, fala do aniversário de 100 anos da Revolução Bolchevique. Eu acho que nós podíamos pelo menos comemorar uma coisa da Revolução Bolchevique. Morreu comunista pra cacete na mão de Stalin, dos grandes expurgos. Foi a única coisa boa. Mas eu ainda prefiro o método do Pinochet. I need a Pinochet. Rantara Silva fala que o padre da igreja dela elogiou o marxismo e disse que a frase do Marx, de cada um segundo sua capacidade, cada qual segundo suas necessidades, estaria relacionada à caridade. Devo trocar de igreja ou relevar as besteiras do padre? O padre é um humano falível. A igreja é o corpo místico de Cristo. Qual que você vai desprezar? Despreze o padre. Mesmo porque ele está automaticamente excomungado. Papa Leão XIII, encíclica Rerum Novarum, excomungou todo mundo que professar doutrinas vermelhas. Latia sententia. Então o padre da sua igreja já está excomungado. Mas a igreja permanece. São Bruno. O mundo gira, a cruz permanece. Não interessa que o padre falar de bobagem. A igreja católica é a igreja de Cristo. O Somni Astaroth pergunta o seguinte: o que você acha sobre a diferença entre armamento militar e o civil?
Por exemplo, nos Estados Unidos o exército tem laser que perfura blindagem de tanque de guerra. É um protótipo, né? É o seguinte, os civis devem ter armamento militar. Porque se nós fizermos essa diferença, nós vamos ter um problema muito sério chamado assimetria. E nós não podemos permitir que o governo seja mais poderoso militarmente que seus cidadãos, porque é isso que define a distribuição de poder. É só isso que define. É claro que o fator moral vai definir como vai ser a distribuição do poder militar, no final vai definir o poder também. Mas a relação entre poder de fogo e poder político é direta. A única maneira da população conseguir manter a autonomia do indivíduo contra o poder do governo é que não haja essa simetria. Então, a população civil deve ter armamento militar, sim. E o governo não deve ter nenhum canivete, porque ele usa mal. Ele usa as armas por crime, por definição. Então, por mim, a população civil deve ter cruzadores pesados da classe Kirov. O governo nem um canivete. Tem cara que vai ser bloqueado aqui. Tá, o vídeo da Catalunha eu vou tentar fazer amanhã. Tô meio corrido. Fiz esse do PC Siqueira porque eu realmente fiquei muito louco. Eu sou movido a paixões de ódio, de amor, de tristeza, de alegria. Eu sou muito passional. O Fernando Grumiker diz o seguinte: não entendo a pedofilia demencial enquanto há indústria pornográfica. Olha, eu sei que tem gente que estuda a mente dos pedófilos, mas a única coisa que me interessa a respeito da mente dos pedófilos é como eu faço para colocar um ponto 308 no meio da cabeça deles. Como é que eu explodo aquilo? Tem que matar esses caras. Opa, mais um que vai ser bloqueado aqui. Opa, mais um que vai ser bloqueado aqui. Que beleza. Os senhores estão fazendo seu instrutor muito feliz. Quem vai ser o novo xerife aí? Tá, eu acho que é isso aí. Vou terminar o vídeo. Abraço. Beijo pras meninas. Como é que eu termino o vídeo? Ah, tá aqui, concluí.